Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do time do Santos que se prepara para o jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Bragantino na Vila Belmiro, com todos os ingressos vendidos, né? Mas antes de eu falar de tudo que está acontecendo hoje no CT Rei Pelé, treinamento agora à tarde, a movimentação do time, eu quero contar essa história de um amor que surgiu, né, entre o Jean Lucas e o Santos Futebol Clube. Foi uma coisa que a gente não esperava de um atleta que veio para a Vila Belmiro em 2019, numa transação envolvendo o próprio jogador que atuou no Santos, o Bruno Henrique, e que foi negociado com o time do Flamengo naquela oportunidade. E aí o Flamengo, para compensar um valor que o Santos recebeu, que foi apenas 23 milhões de reais, acabou emprestando o Jean Lucas para o time da Vila e nesse empréstimo não colocou nenhuma cláusula de vitrine, né? Naquele momento que se o Flamengo vendesse o Jean Lucas, o Santos receberia alguma compensação financeira. E não foi isso que aconteceu. O jogador veio para a Vila, meio desacreditado. Naquela oportunidade, era jovem ainda, a gente sabia e a gente acompanhava a carreira dele naquele momento. Ele demorou para entrar no time como titular, né? Teve algumas participações, mas o Sampaoli, que observava muito os treinamentos de Jean Lucas e sabendo que ele era um jogador muito forte, muito versátil, acabou colocando o atleta e aí ele acabou deslanchando no time do Santos, né? E evidentemente que acabou agradando todo mundo e principalmente o técnico Sampaoli, que acabou acreditando no futebol dele e o jogador cresceu muito nas mãos do Sampaoli. Só que aí, meu amigo, com a evolução do jogador, muita gente ficou de olho naquela oportunidade e ele acabou sendo negociado com a equipe do Lyon, onde o Flamengo faturou aí 8 milhões de euros na época, 34 milhões no câmbio atual, foi aquilo que ele acabou recebendo, né? O rubro-negro tinha 80% do valor do atleta e 20% pertencia ao próprio jogador. E aí o Gianluca acabou saindo do Santos, o Santos não recebeu absolutamente nada e o Flamengo embolsou aí esses 27 milhões e 700 mil reais. O que aconteceu? Ele foi embora e ficou sempre aquela expectativa de um dia o Gianluca retornar ao time do Santos. Ficou aquela expectativa de que uma diretoria pudesse conseguir contratá-lo de volta para que ele pudesse fazer a sua carreira também na Vila Belmiro. E foi o que aconteceu esse ano, né? Onde o presidente Andrés Rueda, já no início da sua gestão, já se pensava muito em repatriar o jogador, mas as condições financeiras eram muito difíceis e o Santos não teve condições. Só que nesse momento desse ano, quando o Santos tentou trazer o Jean Lucas para o time da Vila, dois clubes entraram na parada para contratá-lo. Primeiro foi o Flamengo, a pedido do próprio Sampaoli. O Flamengo pediu a contratação do Jean Lucas e ele não aceitou voltar para a Gávea. E o segundo o time foi o Palmeiras. O Palmeiras ofereceu um contrato para o atleta, um contrato super vantajoso, muito maior do que o Santos tinha oferecido naquela oportunidade, um contrato que ia dar uma estabilidade financeira ao Jean Lucas e ele iria jogar no Palmeiras, que hoje tem um super time, ia compor todo aquele time que o Palmeiras tem hoje. Com ele, para ele seria como cair, né, como uma luva naquele time do Palmeiras. Só que, surpreendentemente, a resposta para os dirigentes do Palmeiras e também para os dirigentes do Flamengo foi não aceitar e simplesmente dizer que ele iria para o Santos. Independente de que os valores eram menores do que o Palmeiras tinha oferecido e que o Flamengo tinha oferecido, ele iria para o Santos por gratidão, porque ele acabou gostando do clube
e se sentiu bem no time da Vila quando ele esteve pela primeira vez jogando com a camisa do Peixe. Essa palavra dele, essa palavra gratidão, é que fez com que o jogador tivesse todo o respeito com o time da Vila e fosse jogar na equipe que ele acabou dizendo: hoje eu sou um torcedor do Santos. Cara, é uma coisa muito difícil de você ver isso no futebol brasileiro. É por isso que o Jean Lucas é muito querido entre os jogadores do Santos, entre a torcida, né? Principalmente entre os torcedores, que viram que ele foi um jogador que escolheu, mesmo ganhando menos, jogar no time da Vila Belmiro. Então a gente só tem que enaltecer a postura de Jean Lucas, que hoje é um dos jogadores mais importantes do elenco de profissional. Por sinal, ele estará no jogo de quinta-feira contra o time do Bragantino, escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, para fazer todo o esquema para poder fazer com que o Santos consiga mais um resultado positivo. O Santos praticamente já está escalado, em virtude até do trabalho que hoje acabou sendo feito pelo técnico Marcelo Fernandes, mais uma vez colocando no time o Max Silveira no comando de ataque ao lado do Marcos Leonardo e também a presença do Dodi como primeiro volante no meio-campo do time da Vila Belmiro. João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô, que retorna depois de cumprir suspensão. Aí teremos Lucas Braga no meio-campo. Você tem Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima e o Kevson pela esquerda. E no comando de ataque, Max Silveira e também o jogador Marcos Leonardo. A expectativa é de que o Soteldo, no jogo de hoje da seleção da Venezuela contra o Chile, lá na Venezuela, ele possa retornar à Baixada Santista somente na quinta-feira, na parte da tarde, ou mais provavelmente depois do almoço, porque ele só vai chegar no Brasil na madrugada de quarta-feira, por volta das 4 horas da manhã, e a informação é de que a logística é ele permanecer em São Paulo, né, descansar e aí retornar para a Baixada por volta das 13 horas e se integrar ao elenco na concentração do Santos, que vai acontecer no CT Rei Pelé. Bom, essa é a programação, é o Santos trabalhando, é o Santos buscando a vitória. E eu pedindo a você, para não esquecer de dar aquele like no nosso noticiário e também, amigão, fazer inscrição no nosso canal. Nós vamos fazer o sorteio da camisa do Peixe. Se você não tem ainda, né, e não fez a inscrição, aproveite agora, faça a inscrição no canal do Baixada Esporte para você concorrer à camisa do Santos. Pode ser a branca, pode ser a listrada, vai depender de você a camisa que você quer escolher, se for contemplado. Tá bom? Saudações alvinegras, um abraço para você e até a próxima. Tchau!